João 16, 8 a 13. João 16, 8 a 13. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Muito obrigado a Deus pela tua palavra. Ó Deus, ainda no espírito de adoração, espírito, ó Pai, de concordância com a tua palavra, no espírito de devoção ao Senhor, nós clamamos a ti, ó Pai, para que o teu Espírito tenha plena liberdade, Deus, de trabalhar nas nossas vidas, de plantar essa palavra no nosso coração, e que, ó Deus, essas funções que o Espírito Santo exerce, ó Pai, nas nossas vidas, não fique apenas, ó Pai, no conhecimento, mas que nós, ó Pai, permitamos que o teu Espírito aplique, ou pratique, ou execute nas nossas vidas essas funções, para que, ó Deus, o Senhor seja glorificado, como o Senhor deseja e quer ser glorificado por todos nós. Pai, que nenhuma palavra saia da minha boca sem a tua autorização, e que o nome do Senhor seja glorificado no final, Pai, deste culto, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a Deus pela bênção de poder cantar, poder louvar, poder adorar a Deus. E nessa noite, o Senhor quer falar sobre as muitas funções do Espírito Santo. Em João 14, 26, nós encontramos pelo menos 3 das funções que o Espírito Santo ansiosamente espera por uma oportunidade para desenvolver nas nossas vidas. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Primeira, Consolador. Segunda, nos ensinará. Terceira, nos fará lembrar de tudo. Em João 16, 8 a 13, nós temos pelo menos mais duas funções do Espírito Santo que, da mesma maneira, da mesma forma, ele espera, ele deseja, ele quer exercer nas nossas vidas, ele quer desenvolver nas nossas vidas. Quando vier aquele Espírito da verdade, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, este Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos guia e nos convence. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Temos aí as duas funções que o Espírito Santo quer exercer nas nossas vidas. Uma função do Espírito a ser observada, como já falei, é a de consolar, com toda a verdade. Uma outra das funções é ensinar por toda a verdade, ou com toda a verdade. Uma outra função do Espírito é nos lembrar sempre de toda a verdade. E a outra função do Espírito Santo é nos guiar por toda a verdade. E a mais importante das funções que o Espírito tem com relação ao homem é a de convencer o homem. Porque é através do convencimento do Espírito Santo que o homem reconhece seu pecado, e através do convencimento do Espírito Santo, do reconhecimento do seu pecado, o homem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Existem muitas outras, irmãos, que nós podemos relatar. Existem muitas outras funções que o Espírito Santo quer exercer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Não vamos mencionar nessa noite, porque estas já são suficientes para entender que o Espírito Santo tem papel importantíssimo no mundo, e principalmente que ele tem plena liberdade de ação na vida daqueles que declaram fé em Jesus. É ele que garante, irmãos e irmãs, o equilíbrio emocional. É o Espírito agindo, exercendo suas funções nas nossas vidas, que garante o equilíbrio emocional, que garante também o equilíbrio físico e que proporciona o equilíbrio espiritual no homem. É o Espírito Santo exercendo essas funções nas nossas vidas que vai proporcionar equilíbrio. Deus não diz para mim, para você, seja sóbrio,
e vigiai, equilíbrio. Sobriedade é equilíbrio. Primeira coisa, meu irmão, entre três coisas referentes ao Espírito Santo que depende exclusivamente de nós, é não extinguir o Espírito. Muito obrigado. É não extinguir o Espírito. Isso depende de nós. O Espírito ser extinguido ou não. E como ele é extinguido no nosso coração, das nossas vidas? É pela dureza do nosso coração. E extinguir o Espírito é inutilizar o poder do Espírito nas nossas vidas. Então, pela dureza do coração, pelo coração impenitente, o Espírito Santo perde a sua capacidade de influência nas nossas vidas. E isso é extinguir o Espírito. Tendo em vista que o crente não perde o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. Outra coisa, referente ao Espírito Santo, que depende exclusivamente de nós, é entristecer o Espírito. A Bíblia diz, não entristecer o Espírito Santo com a nossa desobediência, ou com a prática do que é desagradável ao Senhor. E nisso nós somos craques. Em fazer o que desagrada a Deus, nós somos craques. Em desobedecer a Deus, nós somos craques. E isso quer dizer o quê? Entristecemos continuamente o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas a terceira coisa referente ao Espírito Santo, que depende exclusivamente de nós, é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Depende de nós também. Nos abrimos para que nós sejamos um recipiente pronto para receber poder do Espírito, até que nós transbordemos. Depende de mim, me abrir para o Espírito, estar aberto para receber porções do Espírito Santo, até que ele venha transbordar em minha vida. O que acontece muitas das vezes é que a gente fecha o acesso do Espírito Santo nas nossas vidas. Ou, infelizmente, impedimos que ele preencha a nossa vida. E quando deveria ser ao contrário, nós deveríamos dar ao Espírito Santo plena liberdade para encher as nossas vidas, através da obediência, através do quebrantamento, através da nossa devoção a Deus. Essas três coisas são relacionadas diretamente à palavra de Deus, a Bíblia. Até porque, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21 diz que nenhuma profecia foi escrita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Ele sabe exatamente o caminho para todas as coisas. Ele sabe todo o caminho para chegar do outro lado. Ele conhece todos os detalhes. Ele conhece todas as minúcias da palavra de Deus. E quais são as informações que temos sobre o Espírito Santo? Que ele consola, ensina, lembra, que ele convence. Essas são suas atuações nas vidas daqueles que são fiéis ou na vida daqueles que se entregam a Jesus. E sua atuação nas nossas vidas será bem sucedida ou mal sucedida de acordo com a disponibilidade que tivermos para ouvir a palavra de Deus. A atuação do Espírito Santo nas nossas vidas será bem sucedida ou mal sucedida, depende da disponibilidade para ouvirmos a palavra de Deus. A disponibilidade para obedecer a palavra de Deus também fará com que a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas seja bem sucedida ou não. Uma outra coisa é a disponibilidade que ele encontra para preencher todas as lacunas das nossas vidas. Também farão com que as atuações do Espírito Santo nas nossas vidas sejam bem sucedidas ou não. E é sobre esta atuação, essas três disponibilidades do Espírito Santo que ele precisa encontrar nas nossas vidas, que vamos falar nessa noite. E está em nossas mãos esta atuação ser bem sucedida ou não. Está na minha mão a atuação do Espírito Santo ser bem sucedida na minha vida ou não. Depende de como nós vamos nos relacionar com a palavra de Deus. Depende de como eu vou me relacionar com o Deus da palavra. Por isso precisamos sempre ter em mente uma coisa,
que ao aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito passa a morar nos nossos corações. E isso quer dizer que somos propriedade particular de Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, porque Cristo comprou as nossas vidas quando Ele derramou o seu sangue lá na cruz. O preço da sua alma, o preço da minha alma, foi o sangue de Cristo vertido lá na cruz. Ele não derramou o seu sangue porque Ele simplesmente quis. Ele não derramou o seu sangue para ser famoso, para fazer parte da história. Ele derramou o seu sangue para salvar as nossas almas. Amém? Amém. Ele derramou o seu sangue para nos livrar do pecado. Pecado que nos condena à morte. Pecado que nos condena a passar a eternidade longe de Deus, longe do Salvador. Pecado que nos condena a passar a eternidade no inferno. Sofrendo a dor, angústias, sofrendo pesares. Por isso precisamos entender que como proprietário, sendo que nossas vidas foram compradas pelo sangue de Jesus, Ele tem plena liberdade de ir e vir nas nossas vidas. Pelo menos Ele deveria ter essa plena liberdade. Né? Porém, Ele nos dá liberdade. E é aí que está o segredo do sucesso. É aí que está o segredo da vitória. É aí que está o segredo das conquistas. Uma decisão e nada mais. Ele me dá a liberdade, Ele põe na minha mão, Ele deixa a meu cargo a decisão. Né? E essa decisão fará toda a diferença. Que dará ao Espírito Santo liberdade ou não. A decisão de dar a Ele liberdade ou não para executar suas funções nas nossas vidas, através da palavra de Deus. Eu que decido. Eu que dou ao Espírito de Deus liberdade na minha vida para trabalhar, para executar as suas funções. E essas funções serão bem-sucedidas ou não, estão aí na dependência da minha liberdade de escolha, da minha decisão. Então nessa noite, diante dessa decisão, de permitir ou não permitir que o Espírito Santo tenha a liberdade de atuar na minha vida, precisamos estar disponíveis para ouvir a palavra de Deus. Quando você para ouvir a palavra de Deus, quando você dá atenção à palavra de Deus, quando você começa a entender a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua alma, começa a trabalhar no seu coração, começa a trabalhar na sua vida. Ouvir mesmo o que o Senhor quer nos ensinar pela palavra de Deus é essencial. É essencial para o sucesso do Espírito Santo nas nossas vidas e, consequentemente, para o nosso sucesso também, em todas as coisas. 2 conselhos que não podemos nos esquecer nunca. 2 conselhos que o Senhor nos dá e nós não podemos nos esquecer nunca. Primeiro, está lá em Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem entregou a mensagem naquela igreja e nas outras igrejas lá, não foi o próprio Espírito, mas foi o anjo de Deus. Foi o pastor da igreja, usado por Deus, transmitiu a mensagem de Deus, usando a palavra de Deus. Então quem tem ouvidos é o primeiro conselho, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O segundo conselho, nós encontramos lá em Hebreus 4,7, como está dito hoje: se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes a palavra de Deus, se ouvirdes as Santas Escrituras, não endureçais os vossos corações. E você tem ouvido a palavra de Deus nessa noite, amém? Amém. Nós cantamos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus. Então, se ouvirdes a voz do Espírito de Deus nessa noite, não endureça o vosso coração. E quem vai permitir que o Espírito Santo fale no meu coração? Não, sou eu mesmo. Eu posso simplesmente vedar toda a ação, toda a atuação do Espírito Santo na minha vida. Como eu posso dar toda a liberdade para Ele? É essa decisão. E para que o Espírito tenha plena liberdade de agir na minha vida, eu preciso estar disposto a ouvir a palavra de Deus. Porque chegará um tempo, irmãos e irmãs, que as pessoas não suportarão a verdade. A verdade será tão pesada nos seus corações que eles fugirão da verdade. E a palavra de Deus vai dar comichões nos corações, nos ouvidos. As
formigando. Sabe por quê? O Espírito nos constrange a uma coisa, mas nós queremos outra coisa. E aí começa a perturbar o nosso coração. Começa a fazer com que a gente fique irritado. Começa a dar comichões. Pois a palavra de Deus tem como objetivo corrigir nossos erros. A palavra de Deus tem como objetivo nos orientar sobre qual é o melhor caminho a tomar, sobre a melhor postura a adotar. O objetivo da palavra de Deus é nos ensinar a viver para a glória de Deus. Nesses que não suportaram a verdade, o Espírito Santo não tem êxito. Por quê? Porque resistem à palavra de Deus, acirrada e declaradamente. Resistem à palavra de Deus. A esses o Espírito Santo não pode influenciar. A atuação do Espírito Santo na vida desses que acirradamente e descaradamente resistem à palavra de Deus, o Espírito não pode transformar. Será mal sucedida a ação do Espírito. O Espírito Santo quer consolar. Nós passamos por muitas coisas que nos trazem tristezas, não é verdade? O Espírito Santo quer nos consolar. E qual é o instrumento de consolo do Espírito Santo? A palavra de Deus. O Espírito Santo quer nos ensinar. E ele vai ensinar pela mente do homem? Não. Ele vai usar a palavra de Deus. Ele vai usar as Santas Escrituras para nos ensinar os caminhos das pedras. Já ouviram essa expressão? Fulano de tal conhece o caminho das pedras. Isso quer dizer o que? Ele conhece todos os detalhes, todos os atalhos. Ele sabe como chegar lá do outro lado. E o Espírito Santo quer nos ensinar isso. Para nós alcançarmos a vitória, para nós alcançarmos o sucesso. Se você quer ser bem sucedido na sua vida, seja física, seja material, seja espiritual, você precisa ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Precisa estar disposto, porque a palavra de Deus vai nos ensinar por onde nós devemos caminhar, para chegarmos lá do outro lado, mais do que vencedores. O Espírito Santo quer também nos lembrar da verdade. A mente do homem é curta. Já ouviram essa expressão? O homem tem a mente curta. A memória é curta. Então o Espírito Santo quer nos lembrar. Nos lembrar do que Cristo fez. Lembrar do que Cristo pregou. Lembrar de qual é o nosso futuro sem Cristo e com Cristo. Ele quer nos lembrar do amor de Deus para conosco. E sabe onde nós vamos ter a lembrança disso tudo? E como nós vamos ter a lembrança de tudo isso? Se estivermos dispostos a ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo também quer nos guiar. Como você pode saber o caminho dos céus? Como você descobriu o caminho dos céus? Aonde você encontrou um mapa que te leva ao reino dos céus? Palavra de Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É através da palavra que você encontra a vida eterna. Se não fosse pela palavra, você não teria sido criado até Jesus. O Espírito Santo quer te convencer. E quem vai te convencer sou eu? É o que eu estou dizendo? Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todo homem é pecador. E que por conta deste pecado ele está separado da glória de Deus. Mas Deus amou este homem pecador de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus vai voltar a ter relacionamento comigo, vai voltar a andar comigo. E aí Cristo diz mais, para nos convencer a aceitar a salvação que Ele traz na sua palavra. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É essa palavra que tem que te convencer. É essa palavra que tem que te mostrar a verdade, o caminho da verdade. Tem que te guiar, tem que te consolar, tem que te lembrar: olha, Jesus morreu por mim e por isso eu louvo o nome do Senhor. Agora, meu irmão, essa atuação, essas funções do Espírito Santo nas nossas vidas só terão sucesso, só serão bem-sucedidas
na minha vida se eu estiver disposto para ouvir a palavra de Deus. Mas ainda não é bom. Ouvir é bom, porque através do ouvir vem a nossa fé. Fé que nós já dissemos aqui, já lemos aqui, fé que nos faz vencer o mundo. Fé que é a chave mestra para a vida vitoriosa. Mas melhor do que ouvir é obedecer. Melhor do que ouvir é obedecer. Porque ouvir todo mundo pode ouvir. Não é verdade? Só o surdo que não ouve. E mesmo assim ele tem os sinais que fazem com que ele descubra que existe um Deus que pode salvá-lo, que amou ele de tal maneira que entregou seu filho. Então ele pode ouvir, mas melhor do que ouvir é obedecer. Então, para que as funções do Espírito Santo sejam bem sucedidas na minha vida, eu preciso estar disposto, disponível para obedecer a palavra de Deus. Eu preciso estar disponível para obedecer o que Deus manda com que eu faça. Em tempos de rebeldia contra todas as autoridades, e diga-se de passagem, todas as autoridades são constituídas sobre nossas vidas, por Deus. E em tempos de rebeldia contra todas as autoridades, é pai contra filho, é filha contra mãe, a maldade está instaurada, a impunidade está instaurada no nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Disponibilidade para obedecer a palavra de Deus se torna um discurso solitário, ecoando no deserto, chamado mundo de desobediência. No mundo de desobediência. O grito, obedeçam a palavra de Deus, é um grito solitário, ecoando no deserto. Porém, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Quem não obedece tem que pagar o preço da desobediência. E não conte com a misericórdia de Deus, porque o que o homem semear, ele vai colher. O que o homem semear, ele vai colher. É o processo natural da vida, estabelecido pelo próprio Deus. Por isso eu digo, não conte com a misericórdia do Senhor, porque Ele não pode mudar isso. Ele não pode mudar o que Ele já disse. E Ele disse, olha, que você plantar, você vai colher. Isso é fato. Pode ter certeza disso. Está em nossas mãos a decisão. Obedecer ou não. E para quem obedece, temos promessas maravilhosas. Para desfrutar ainda nesta vida. Vida abundante. E principalmente na vida futura. Nos céus, a vida eterna. Promessas maravilhosas de Deus para quem obedece. Vida abundante, em todos os sentidos. Em todas as direções, se você obedece a Deus, você terá vida abundante. E no final da sua vida você vai encontrar o reino dos céus, onde você vai desfrutar a vida eterna. Tudo porque hoje você decidiu obedecer a palavra de Deus. Tudo porque hoje você permitiu que o Espírito Santo exercesse ou executasse as suas funções com sucesso na sua vida. Mas aqui ainda temos um complicativo. Porque a obediência à vontade de Deus entra em conflito direto com o nosso eu. E se queremos ver o Espírito Santo atuando com sucesso nas nossas vidas, precisamos estar disponíveis a permitir que o Espírito Santo preencha as lacunas das nossas vidas, ao ponto de transbordar. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me revista plenamente, me encha completamente ao ponto de transbordar. Quando isso for uma realidade nas nossas vidas, o Espírito Santo estará poderosamente e eficientemente moldando sua personalidade, moldando a minha personalidade, aprimorando nossas habilidades, melhorando nossas capacidades, ampliando nossa capacidade, fortalecendo as nossas bases. Fortalecendo as nossas bases. Quantas brechas nós deixamos disponíveis, infelizmente, para Satanás colocar a sua cunha. E fechamos as mesmas brechas para Deus, simplesmente por conta de um sentimento mesquinho de desagrado pessoal, simplesmente por um sentimento mesquinho de incredulidade, de
de infidelidade. Irmãos, irmãs, você quer ser bem-sucedido na sua vida cotidiana, na sua vida espiritual, na sua vida no geral? É preciso estar disponível para Deus. É preciso estar disponível para Deus, pois pelo Espírito Santo todas as lacunas serão preenchidas nas nossas vidas por Deus. Pelo Espírito Santo, todas as brechas que nos fazem entristecer, todas as brechas que nos fazem tropeçar, todas as brechas que nos fazem infelizes, todas as brechas que nos fazem cair em desânimo, todas as brechas que nos fazem desistir da fé, todas as brechas que existem que podem nos levar a entristecer, a extinguir o Espírito Santo nas nossas vidas, serão vedadas por Deus, serão vedadas. Então, se queremos ser bem-sucedidos, precisamos estar disponíveis para Deus. Aí não tem como dar errado. Aí não tem como dar errado. Deus é fracassado? Deus é derrotado? Se Deus agir, quem pode impedir? Se o Senhor operar, quem pode obstruí-lo? Não, Deus não é fracassado, Ele é vitorioso. E se nós estamos com Deus, nós vamos ser o que também? Vitoriosos, vencedores, bem-sucedidos. Ele toma conta das nossas vidas em sua plenitude, quando nós estamos disponíveis para que o Espírito Santo preencha todas as lacunas das nossas vidas. Ele permitirá que sua propriedade seja destruída ou se destrua por si só. Ele vai permitir que eu, que sou propriedade dele, que você, que é propriedade dele, se destrua, ou seja, destruído? De forma alguma, irmãos. A resposta a essas duas perguntas é uma só: não. Deus não vai permitir que você seja suplantado, Deus não vai permitir que você seja derrotado, Deus não vai permitir que você seja vencido, porque se Ele permitir que você seja vencido, suplantado, derrotado, Ele está se permitindo ser vencido. E não há Deus como nosso Deus é maior. Maior é Jesus, amém? Não? Há alguma coisa que pode ser maior que Deus? Não. Com certeza não. Então o sucesso do Espírito Santo nas nossas vidas depende da nossa disponibilidade de deixar que Ele preencha todas as brechas. O sucesso do Espírito Santo nas nossas vidas representa também o nosso sucesso em toda a nossa vida. Porque assim como Cristo venceu todas as coisas, assim como Cristo passou por todas as coisas, superou todas as coisas, nós também venceremos com o Espírito Santo atuando com plena liberdade nas nossas vidas. Nós também venceremos todas as coisas. Não foi isso que Cristo disse? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então com Cristo nós vencemos todas as coisas. Vencemos as dificuldades financeiras, vencemos as dificuldades emocionais, vencemos as dificuldades físicas, vencemos as dificuldades espirituais, vencemos todas as dificuldades, porque Deus não está dizendo algumas coisas, mas Ele diz todas as coisas. Ele não diz algumas coisas no mundo nós venceremos pela fé, Ele diz que nós vencemos o mundo, o mundo. E quando diz o mundo, diz todas as coisas. Então nessa noite, esteja disponível para permitir que o Espírito Santo preencha as lacunas na sua vida, a ponto de transbordar. Esteja disponível a obedecer a palavra de Deus. Esteja disponível para ouvir a palavra de Deus. Porque em todas essas funções, ou em todas as funções, o Espírito Santo é mestre. E o sucesso dele nas nossas vidas depende da nossa decisão. De uma decisão nossa. Disponibilizar a Ele atenção, disponibilizar a Ele respeito, disponibilizar a Ele humilhação, ou não. Não disponibilizar nada disso e continuar numa mesma vidinha medíocre de migalhas, continuar na mesma vidinha de mediocridade, de miséria, o que queres? Continuar na sua vidinha de sofrimento, na sua vida de angústia, enfrentando as coisas, mas não conseguindo encontrar esperança para vencer, sendo abatido pelas adversidades, pelas tempestades da vida, ser suplantado pela força deste mundo, ou não, ou quer ser, como Cristo diz,
vencedor, mais do que vencedor. Ou queres suportar a afronta, ou queres superar as lutas. O Senhor ensina o caminho. O Senhor ensina o caminho. Por isso é preciso ouvir, é preciso obedecer, é preciso estar disponível para o Espírito Santo preencher as lacunas, para que Ele te guie por um caminho que te leva ao outro lado, à vitória. Por isso que hoje somos desafiados a liberar geral para o Espírito Santo, a liberar todas as áreas das nossas vidas para que o Espírito Santo atue, execute as suas funções, para que Ele possa agir poderosamente em todas as áreas das nossas vidas e assim nos colocar no ponto mais alto da montanha, nos colocar no melhor da vida, nos colocar no mais alto, nos colocar no mais alto. E como sabe o arquiteto, o Espírito Santo precisa de um bom alicerce, de um bom alicerce, e este bom alicerce só pode ser Cristo Jesus. Amém. O alicerce perfeito, o homem Deus, que ressuscitou ao terceiro dia e que está sentado à destra do Pai. Por isso, nessa noite, se você quer alcançar êxito na sua vida, seja espiritual, seja material, seja pessoal, seja emocional, seja lá qual área for, coloque a sua fé em Cristo e viva para ver a glória de Deus na sua vida. Coloque a sua fé naquele que pode te conceder graça. Coloque a sua fé naquele que pode te conceder alegria. Coloque a sua fé naquele que pode conceder vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Coloque a sua fé em Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa meditação.